dúvidas, já vamos colocando aqui no chat. Vamos aproveitar. Deixa eu ver aqui se já tem alguma coisa no Q&A. Temos dúvidas aqui. Acho que o que tem aqui são das palestras anteriores, né? Então vamos lá, pessoal. Você que tem dúvida aí, que está travado na tua carreira, fala, gente, e agora? Eu estou nessa situação, e o mercado agora ficou difícil, um monte de empresa fazendo demissão em massa, como é que eu faço para me destacar? Então, eu sei que a gente aqui ontem, se não me engano, foi ontem, eu não lembro se foi na quarta, que a gente falou bastante de LinkedIn. Teve uma palestra bem interessante falando sobre LinkedIn aí. Acho que foi no primeiro dia, na quarta-feira. E vamos lá, se vocês tiverem dúvida, o que a gente faz para se destacar na carreira, nesse momento difícil que a gente está vivendo aí no mercado. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, pessoal, não se desesperem. Isso é cíclico. Eu estou no mercado de TI desde o início ali dos anos 2000, um pouquinho, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, então já vi esse tipo de crise acontecer outras vezes, o mercado fica difícil, mas isso passa. Podem acreditar que isso passa. Não tem hoje como você pensar em empresas, em negócios, sem ter uma boa dose de tecnologia embarcada ali. Então, por exemplo, a gente vê o caso das fintechs, dos bancos aí que são virtuais, né? Virtuais entre aspas, mas pega o caso aí do Nubank, do Neon e vários outros bancos. Cara, não tem agência física, eles estão muito focados ali, estão muito baseados no sistema deles, no aplicativo, né, nesses processos automatizados. Então, cara, não tem como você pensar negócios hoje sem pensar em tecnologia. Vamos lá. A Ana aqui falando já sobre pessoas diversas. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente falar aí sobre inclusão, diversidade, e as empresas hoje ainda estão focando muito, quando falam em diversidade, estão focando muito em fatias de minorias, então é muito preocupante até quando as empresas têm toda a questão delas, a pauta de diversidade focada só nesses recortes, e principalmente eles focam muito no recorte de pessoas pretas, do grupo LGBTQIA+, mas a gente tem uma questão regional, né? A gente tem recortes regionais, então a gente sabe que ainda tem muito preconceito em algumas regiões e algumas empresas sobre pessoas que vêm do norte, do nordeste, pessoas que vêm lá do extremo sul. Então é muito legal e eu acho que é necessário a gente trazer essa pauta também da regionalidade. E, né, além da regionalidade, a gente tem outras questões de diversidade que estão associadas com condições, pessoas que têm TEA, né, que são do espectro autista. Eu posso falar que já trabalhei com pessoas que eram autistas, que eram desenvolvedores fenomenais, assim, pessoas de deixar você de queixo caído, porque muitas dessas pessoas têm um hiperfoco na programação, e aí faz com que essas pessoas tenham um diferencial e se destaquem no mercado de uma maneira impressionante. Pessoas que têm deficiência auditiva, deficiência visual, e com as ferramentas que a gente tem hoje, e com empatia, com boa vontade, essas pessoas podem também ser profissionais incríveis, né? Essas condições, elas não são limitantes, principalmente se tiver boa vontade e empatia das pessoas e das empresas, não são condições limitantes. Bom, vamos lá. Tiago perguntou aqui qual área, programação, ágil, testes. E aí é bacana a gente falar um pouquinho, né, das mudanças que a gente tem visto no mercado de TI, e elas, algumas foram evidenciadas, né, com a pandemia, e outras vêm sendo evidenciadas agora com esse momento aí que a gente está vivendo desde o ano passado, né, de muitas demissões em massa. Então, uma das coisas que a gente vem percebendo, eu vi que a Ana colocou aqui sobre programação, é ágil, é teste. A gente tem visto cada vez mais profissionais se destacando por terem habilidades diversas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, eu principalmente, nas empresas nas quais eu trabalho, de ter times de fato multidisciplinares, né? E eu gosto muito de trazer
a diversidade de pensamento, né? A diversidade de história de vida para dentro dos meus times. Então, eu me preocupo muito, às vezes, quando eu entro num time, e esse time é um time composto basicamente por homens brancos, com idade ali de 20 a 28 anos, de classe média. Eu me preocupo logo em trazer diversidade, trazer uma pessoa que é da periferia, que passou por dificuldades na vida que essas pessoas, né, desse grupo muito heterogêneo não passou. Então, eu me preocupo muito em trazer, né, uma pessoa que tem uma história de vida diferente também, para trazer diversidade de pensamento para esse time. E a gente vê o quanto é importante, né, quando a gente fala de times multidisciplinares, pessoas estarem dispostas a aprenderem e atuarem em várias funções dentro desse time. Então, assim, um programador que ele se predispõe a ajudar o QA, né, na hora de fazer os testes, entender um pouco mais de teste. Quando a gente fala de testes automatizados, que tem muito a ver com a programação, com a escrita desse teste, o cara se preocupar em falar, cara, eu não vou escrever só teste unitário, eu vou ajudar o QA, vou fazer uma partezinha da automação do teste automatizado, desse fluxo principal aqui do sistema, vou colaborar com isso, vou escrever o código também. A gente vê que são profissionais que eles vão se tornando cada vez mais completos, eles vão se tornando mais importantes para o time, são profissionais, além de se mostrarem, né, colaborativos, essa abertura para aprender e para colaborar vai fazendo com que eles sejam profissionais também mais completos e mais valiosos, né? Não só para o time, mas também para a empresa como um todo. E ele sendo mais valioso para a empresa, o mercado vê esse profissional como um profissional mais valioso também. Então é muito bacana as pessoas que não se fecham naquele escopo de atuação, né? No job description que ele está naquele momento, as pessoas que procuram entender qual é a metodologia que o time está utilizando, se é uma gestão mais tradicional de projeto, como ela funciona, se é uma gestão mais ágil, cara, como que ela funciona, qual é o objetivo, né, de você implementar ali essa metodologia, se a gente está falando de Scrum, o que está por trás, por que a gente tem time box, onde que isso se liga com o negócio, onde que isso se liga com a entrega que a gente faz, né? Entrega de código, de produto. Então, você ter essa visão mais ampla te ajuda muito hoje no mercado de trabalho. Então, as pessoas que estão aí, a gente sabe que a trilha de carreira, tem muita gente fazendo migração, né? E o Bruno fala muito disso aqui. O que eu aproveito dessa carreira que eu já tenho para fazer essa transição para essa carreira em TI, né? Porque não vejo essa transição como uma ruptura, ela é uma continuidade. Então, assim, como que eu faço que essa continuidade, né, ela seja homogênea, né? Como que eu faço com que essa transição seja, né, um degradê, não seja um corte do branco para o azul ou do azul para o vermelho? Como é que eu faço esse gradiente, esse degradê na minha carreira? Então é muito legal, além de você estar trazendo o que você já tem da história de vida, de carreira, você ter essa visão, cara, eu não vou me preparar para fazer só isso aqui, mas eu vou me preparar com foco, seja você está se preparando para ser um QA, você está se preparando para ser um Scrum Master, para ser um desenvolvedor, eu não vou ficar preso só ao que faz um desenvolvedor, o que faz um Scrum Master, um QA. Cara, eu vou ter uma visão mais ampla. Eu, como Scrum Master, eu vou entender melhor como que é o ciclo de desenvolvimento, o que passa na cabeça de um desenvolvedor, né? O que ele precisa. Tem desenvolvedores que funcionam muito bem num silêncio total. Assim, cara, faz sentido eu negociar, até com a diretoria, com a alta gestão, que esse cara, né, essa pessoa aqui, que precisa de mais silêncio, e a gente sabe que está numa empresa, às vezes, que é mais barulhenta, é um ambiente onde as pessoas trocam mais informações, eu consigo negociar para que ele fique, talvez não como um trabalho remoto, de fato, os 5 dias na semana, mas eu consigo negociar que alguns dias da semana ele fique em casa e tem um ambiente mais isolado, mais silencioso para ele trabalhar, que vai ser mais produtivo para ele. Então, vai daí do Scrum Master também ter essa visão, cara, como que é o dia a dia dos desenvolvedores do meu time? O que eles precisam, né? E quando eu falo o que eles precisam, não é só o computador, o que faz eles funcionarem bem, o que traz satisfação, o que faz com que essa pessoa
seja mais engajada e automaticamente mais produtiva. A mesma coisa o QA, cara. Eu, como QA, eu preciso entender melhor como é que é o dev, né? E aí eu vou entender a qualidade como um todo, e não só o teste automatizado, e não só o teste manual que eu faço. Eu vou entender por que, de fato, a gente tem certos bugs aparecendo na hora que eu faço o meu teste. Será que o problema é aquela desenvolvedora, aquela pessoa desenvolvedora que precisa de mais silêncio, de mais tranquilidade para desenvolver e não está tendo? Isso faz com que ela tenha falhas no processo de desenvolvimento dela, né? Falta de atenção que gera esses bugs. Eu gostei muito que eu estava na trilha de liderança técnica, cara, e um palestrante lá ele fez uma analogia que eu vou trazer isso para a minha vida também, sobre entrega de software e o funcionamento de um restaurante, né? Justamente para falar sobre desperdícios, falhas no processo, e foi muito legal isso aí. Então, eu entendi o que é esse meu desperdício, né? Então, quando eu estou no restaurante, que eu sirvo um primeiro prato, e esse prato ele tem algum problema e ele volta para a cozinha, eu tenho que fazer um novo prato e eu não vou cobrar 2 vezes do cliente, né? Tem um desperdício aí. Então, eu como QA, eu também tenho que ter esse olhar do desperdício. Isso não é um olhar só do gerente, não é um olhar só do coordenador de desenvolvimento, do Scrum Master. Se eu quero ser um QA completo, se eu quero entregar valor, se eu quero ter cada vez mais valor para o meu time, para a minha empresa e ser valorizado no mercado, é importante que eu tenha essa visão. Como que eu contribuo para evitar o desperdício? Né? Essa quantidade de bugs que eu pego tem a ver com a maneira como o meu time está trabalhando, como os desenvolvedores do meu time estão trabalhando? Então, ter essa visão ampla, ela te ajuda muito. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que eu estou aqui falando, estou vendo algumas pessoas escrevendo coisas no chat, mas o que vocês têm de experiência nas empresas hoje, né, em termos de desperdício, em termos de decisões que são tomadas, as pessoas que estão fazendo essa migração, o que esperam encontrar numa empresa de TI? Cara, ou aproveito para tirar a dúvida, Paulo. Cara, eu venho do setor automotivo, eu venho da indústria, eu venho do setor comercial, trabalhava com vendas, e a minha experiência é essa aqui. Cara, como que é esse ponto aqui numa empresa de TI? Você que já está aí, no meu caso, estou há 25 anos trabalhando com TI, cara, a gente começar a trazer. Paulo, na minha vasta experiência, aí, eu tenho 20 anos na indústria, e as interações humanas, né, os processos se dão dessa forma. Cara, tem um paralelo na TI, o que eu faço? Né, como é que eu lido com processos na TI nessa transição que eu estou fazendo? Porque se eu levar os processos da indústria para a TI, não necessariamente eles vão funcionar. E aí tem uma coisa muito interessante que eu percebi, a minha carreira eu comecei fazendo arquitetura, né? Construção civil. Cara, e não tem nada que funcione melhor na construção civil do que projeto. Cara, é impressionante a maturidade que a construção civil tem com projeto. E eu posso garantir a vocês, pela experiência que eu tenho, vocês quando compram um apartamento na planta, compram uma sala comercial, que é prometida, vai ser entregue em março de 2024, e você chega lá e não é entregue, gente, dificilmente é por uma falha de projeto. Provavelmente, o que levou aquela construtora a atrasar uma entrega é fluxo de caixa, e não erro de projeto. É impressionante a maturidade, eu vou repetir isso aqui, é impressionante a maturidade da construção civil em relação ao projeto. Como funciona bem. E aí, quando eu vim para a TI, eu vim trazendo muito dessa experiência que eu tinha da construção civil, e eu vi que não funcionava. Por uma série de características e de cultura que a gente tem com projetos em TI, a maneira como a gente conduzia projeto na construção civil não funcionava na tecnologia. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Vocês alguma vez já viram um prédio está sendo construído, né, onde você foi lá, comprou um apartamento na planta, eram 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e você, como cliente, chegou e falou assim, agora que o prédio é um prédio de 20 andares e está já no 15º, eu quero que aquele apartamento que eu comprei lá no 10º andar,
ele, em vez de ter 2 quartos, eu quero que ele tenha 3. O que a construtora vai falar para você? Falar, meu amigo, isso não é possível. Aqui, o máximo que eu consigo fazer para você é trocar o seu apartamento do 10º andar por no 6º andar, né? Eu troco esse seu apartamento de 2 quartos no 10º andar por no 6º andar de 3 quartos que eu ainda tenho disponível. A construtora não vai transformar esse apartamento de 2 quartos para um apartamento de 3 porque você pediu. Mas em TI, a gente vê essas mudanças do projeto acontecerem a todo momento. Então, lá na construção civil, um projeto que ele inicia de uma determinada forma, ele está no papel de uma determinada forma, ele vai ser entregue daquela forma que ele foi projetado. Agora, quantas vezes a gente já viu na TI um produto digital, seja ele um app, um sistema que roda num back-office, ou até mesmo um site, ele ser iniciado de uma forma e ser entregue de uma outra, bastante diferente. Muitas vezes muda tudo entre você estar numa fase inicial e você entregar. Por isso que a gente começou, né? A gente teve brilhantemente, né? Pessoas lá atrás, no início dos anos 2000, perceberam isso e falaram, cara, o nosso método ele precisa ser mais flexível. E aí a gente viu surgir Scrum, Kanban, o XP, que é o Extreme Programming, a gente viu surgir metodologias que dessem essa flexibilidade. Que era muito comum no início dos anos 2000, as consultorias, e se viam loucas com isso, porque elas faziam um escopo fechado, davam um valor fechado para um projeto, e chegava no final, a conta nunca fechava. Então tinha que ter aditivos de contrato, renegociação. Eu já participei de projetos que eles foram entregues assim, 60% do projeto, e a gente já tinha consumido quase 90% do orçamento, e foi entregue dessa forma, porque não teve... Quando foi negociar, não se chegou num consenso e falar, cara, a empresa não vai colocar mais dinheiro aqui, acabou, e vai ficar do jeito que está. Né? E aí, olha a situação, você entrega 60% de um projeto, porque não vai se injetar mais dinheiro ali, acabou, é aquilo ali. E aí você precisa, como gestor, né, as consultorias precisavam ficar justificando, mostrando para onde foi o dinheiro, e aí ficava evidente o desperdício, né? E esse desperdício não era, muitas vezes, por conta da consultoria, mas vinha do próprio cliente, que ia fazendo mudanças à medida que o projeto ia avançando. E eu falei um monte de coisa aqui, e justamente para falar, né, dessa transição da construção civil para a TI, o quanto ela foi difícil, o quanto o mercado precisou aprender com muita coisa, e não tem nenhuma pergunta no chat sobre pessoas que vêm de outras áreas que querem fazer migração para a TI e que encontraram dificuldades. Isso é uma pena. Pessoal, a Ana está pedindo para contar mais, mas a gente já está estourando o tempo aqui. Eu tinha 20 minutos para fazer essa mentoria. Foi o tempo que a gente passou. E tem agora aqui, ó, da Suellington, colocou aqui, Suellington Oliveira. Me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, comecei a estagiar durante a faculdade como analista de suporte, fui efetivado, trabalhei 4 anos na área de suporte técnico e na pandemia foi demitido. Fez alguns freelas em outras áreas totalmente diferentes e deixei a programação off por uns anos. Estou voltando a programar agora, sou considerado um júnior, mesmo que já tenha alguma bagagem lá do passado. Aí que tá, só. Então, não necessariamente você é considerado um júnior, tá? E isso precisa ficar muito claro quando você estiver num processo seletivo, quando você estiver conversando com o entrevistador. Eu, mesmo na posição que eu estou hoje, de liderança técnica, de coordenação, muitas vezes as pessoas perguntam, Paulo, mas você consegue dar suporte a esse time? Você consegue ajudar, mesmo que seja numa linguagem que você não domina? Por exemplo, às vezes as pessoas vêm me perguntar sobre Python, se eu conseguiria mentorar, coordenar um time que desenvolve em Python. Cara, eu acho que toda a experiência que eu tenho de mais de 12 anos como programador, né? E eu comecei também, fui lá, trainee, júnior, pleno, sênior, especialista. Essa experiência que eu tenho em programação, eu consigo trazer isso para qualquer linguagem que eu for programar hoje. Eu programei boa parte desses 12 anos em Java, mas eu não fiquei preso a uma única linguagem de programação. Eu programei em várias outras, e com vários paradigmas diferentes, orientação a objeto, programação funcional, programação estruturada. Então, é importante, Sueli, então você deixar isso muito claro quando estiver num processo seletivo.
sabe? Você é programador, você não é um programador Java, você não é um programador .NET, você não é um programador de orientação a objeto. Embora você possa ter mais experiências nessas linguagens, você, se for um programador que está disposto a aprender coisas novas, né, que conseguiu internalizar, trazer para você que você, como programador, é um resolvedor de problemas e não, como eu brinco com o meu time, né, um escrevinhador de código, cara, você vai estar pronto para trabalhar em qualquer empresa, né? E sem esse negócio de, eu sou júnior, porque você já traz uma experiência. Né? Eu não sei quanto tempo, você falou que tem 4 anos com suporte técnico, mas não especificou quanto tempo tem de freela, mas traz isso, cara, ó, eu tenho 3 anos que eu venho trabalhando como freelancer, cara, pode não ser 3 anos consecutivos, né? Teve gaps ali entre um projeto e outro, mas, cara, se condensar isso, são 2 anos de experiência com programação e eu queria. Aí o entrevistador pode falar, mas 2 anos aqui na empresa para a gente ainda é um júnior, e essa vaga aqui é uma vaga de pleno. E você fala, eu quero me desafiar como pleno. Se você me der essa oportunidade, eu quero mostrar para você que eu consigo, num curto espaço de tempo, chegar no nível que os plenos da sua empresa estão. Gente, e não se preocupem, é muito importante quando você entra numa empresa, você deixar bem claro qual é a expectativa sua e da própria empresa para essa sua curva de aprendizado. Tem estudos que mostram que um sênior, pessoa aí com mais de 5, às vezes mais de 10 anos de experiência, ele pode levar até 8 meses para entrar num projeto, entender totalmente o projeto, o fluxo da empresa, as nuances do negócio para produzir o máximo que ele pode. Então, eu, quando contrato um desenvolvedor que ele é sênior ou um especialista, eu já contrato com essa visão, cara, que pode levar 8 meses para o cara chegar no máximo dele. E eu não fico apertando ele ali com 2, 3 meses. Claro que eu vou acompanhando one-on-one, frequente, quinzenal ou mensal, sabendo como que ele está, qual a expectativa dele, o que ele está achando da empresa, mas eu espero, eu sei que tem essa curva. E aí, então, é muito saudável você fechar essa expectativa com a empresa no momento da própria entrevista, da contratação. Olha, eu sou um cara que eu tenho 2 anos de experiência com programação, essa linguagem não é uma linguagem que eu tenho experiência, que eu desenvolvi no passado, mas eu sei que esse processo seletivo vai levar pelo menos 15 dias mais, então são 15 dias que eu vou me dedicar, eu estou desalocado agora, eu vou me dedicar integralmente a estudar essa tecnologia, essa linguagem de programação, então eu já vou começar na sua empresa com mais experiência. Eu queria que você me falasse o que você espera de mim para o primeiro mês, para o segundo mês, para o terceiro mês, e aí eu vou saber te falar se eu vou conseguir dar conta, se eu vou conseguir chegar lá, se a minha curva de aprendizado ela vai estar batendo aí com a sua expectativa também. Pessoal, e é isso. Espero ter ajudado, Suelton, espero ter te ajudado. Ó, já veio o meu pequeno aqui me chamar. Eu tenho um compromisso agora também. E espero estar com vocês mais aqui à tarde, mais um tempinho, para a gente bater um papo.